Olá, participantes do segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Eu sou o professor Cleiton, do Departamento de Ciência dos Alimentos, da Escola de Ciências Agrárias de Lavras, da Universidade Federal de Lavras. E aqui eu atuo nas áreas de análise de alimentos e tecnologia de óleos e gorduras. Em geral, nos nossos trabalhos de pesquisa, a gente costuma usar bastante esses planejamentos experimentais, né? Além de outros métodos de análise multivariada para fazer reconhecimento de padrões, calibração multivariada e classificação. Hoje a gente vai tratar aqui do desenho de experimentos no programa ChemoPhase, mas esse programa ele pode ser usado para você trabalhar esses outros métodos que eu falei, né, como reconhecimento de padrões e classificação e calibração multivariada. A gente vai tratar aqui nesse mini curso do desenho de experimentos, que é um módulo do programa, né? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro que o objetivo do mini curso é mostrar como usar o ChemoPhase para trabalhar esses planejamentos experimentais, né? O mini curso não tem o objetivo de tratar aqui de conceitos e fundamentos, né, da parte teórica desses planejamentos, né? Para isso eu recomendo duas ótimas referências, que são os livros Como Fazer Experimentos, Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria, e o outro é o Planejamento de Experimentos e Otimização de Processos, uma estratégia sequencial de planejamentos. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento sobre o que você está fazendo, porque o programa ele é uma ferramenta para ajudar você a fazer cálculos e gráficos, né? Ele não vai interpretar o experimento para você. É você que, com os seus conhecimentos daquele tema que você está tratando, do experimento que você está tratando e dos seus conhecimentos de planejamentos e otimização de experimentos, é que vai tomar as decisões. O programa não toma decisões por você. Ele fornece para você respostas para que você tome essas decisões, né? Então, eu não recomendo usar o programa sem ter o conhecimento do tema, porque o programa, vocês vão ver que ele é relativamente fácil de usar e é muito fácil você colar dados, inserir dados e clicar em botões e obter gráficos, né? E não interpretar isso adequadamente. Então, o minicurso é para ajudar você a trabalhar esses planejamentos no programa, né? Você parte do princípio, esse mini curso parte do princípio, do pressuposto do que o usuário tem um conhecimento sobre planejamento e otimização de experimentos, né? Bom, antes de mostrar o programa, eu vou falar aqui um pequeno histórico do ChemoPhase. Ele começou a ser desenvolvido um pouco antes de 2012, né? E eram funções de uso pessoal minhas que eu usei durante o mestrado e o doutorado e que foram sendo desenvolvidas até serem finalizadas, vamos dizer assim, né, no que vocês têm hoje aí disponível, né, no programa, um programa gratuito, né? Então, ele começou com funções de uso pessoal, que foram sendo aprimoradas, tendo as interfaces gráficas desenvolvidas, e depois organizadas nesse programa, e aí eu resolvi, né, disponibilizar gratuitamente para a comunidade acadêmica, né, e científica. O programa tem um site, né? Está aqui o endereço, ufla.br/ChemoPhase. Aqui no site você pode baixar o programa. Para instalar o programa na sua máquina, você precisa instalar duas coisas, né? Dois executáveis. A primeira coisa é o próprio programa, o próprio ChemoPhase, mas ele foi desenvolvido em MATLAB, então você precisa instalar uma máquina virtual que nada mais é do que bibliotecas, né? Um conjunto de bibliotecas MATLAB para você conseguir executar o programa. Não é o MATLAB em si, é apenas uma máquina virtual com bibliotecas, né? Então você consegue fazer o download aqui no site. Aqui no site você tem na tela inicial informações sobre as ferramentas do programa, né? Então tem esse módulo para design de experimentos, que é o que a gente vai tratar aqui no mini curso, né?
Tem um outro modo para você trabalhar reconhecimento de padrões, usando os métodos mais clássicos, né? Análise de componentes principais e de agrupamento hierárquico, para fazer calibração multivariada por regressão linear múltipla, regressão por componentes principais e por mínimos quadrados parciais. Classificação também por análise linear discriminante e por mínimos quadrados parciais, né? Tem algumas ferramentas e funções, por exemplo, validação cruzada, um algoritmo para fazer seleção de amostras para grupo teste, né, nos modelos de calibração e classificação, um módulo para você plotar gráficos como espectros, né, enfim. Tem a possibilidade de importar imagens. Aqui é uma ferramenta especial para quem trabalha com MIA QSAR, que é um tipo de QSAR baseado em imagens, né? Então tem uma ferramenta especial para isso. Tem aqui os principais pré-processamentos, né? Os mais usados, né? Nos módulos aqui de reconhecimento de padrões, calibração e classificação. E é possível importar dados em diferentes formatos, inclusive imagens, né? Aqui a gente tem um changelog com o histórico das principais atualizações e mudanças que o programa foi recebendo ao longo do tempo. Atualmente está na versão 1.64, a gente tem ideias e sugestões, que são sempre bem-vindas, né, para serem implementadas, mas nos falta um pouco de tempo e, na medida do possível, a gente implementa, testa e, quando está pronto, a gente disponibiliza a nova versão. A gente tem aqui o link para um artigo de referência. Se você usou o programa e quer citar, você pode citar por meio desse artigo, né? E aqui também você tem o link para o guia do usuário, que eu vou mostrar lá no programa, né? Mas é possível ter o guia do usuário aqui também. Bom, no site é basicamente isso, né? Bom, antes de mostrar lá de fato o programa, estou mostrando aqui um print da tela inicial e do módulo que nós vamos trabalhar. Na tela inicial, você acessa os módulos, né? Ele é dividido em módulos. O módulo que nós vamos trabalhar é esse de desenho de experimentos. E ele tem essa tela, né? Esse módulo. E eu dividi aqui em 4 partes principais que fazem parte de um fluxo de trabalho, né? Como é que você trabalha aqui? Qual é a sequência, né? Qual é a lógica aqui? Então, é de certa forma bem intuitivo, né? Então, a primeira coisa é definir e configurar o seu experimento. Como ele vai ser, de que tipo ele vai ser, que tamanho ele vai ter, quantos fatores ele vai ter, como são as repetições, né? De que tipo, é no ponto central ou não, quantas vão ser, enfim, aqui você faz toda a configuração de dimensão do seu experimento. A próxima etapa, a 2, é definir os níveis, né? Em que níveis você vai trabalhar seus fatores, né? Ou as suas variáveis, as variáveis independentes. Depois você parte aqui para uma etapa 3, em que você vai ter o planejamento montado e é nele que você vai inserir as respostas, né? Então, aqui você vai ter, de fato, a sua matriz experimental com as respostas ou as suas variáveis dependentes que foram obtidas, né? E aí, na etapa final, que é a etapa 4, você vai, de fato, analisar. É aqui que você vai ter as saídas, né? Então, aqui são tabelas, gráficos, com as informações que você precisa para analisar e avaliar o seu experimento, né? Então, o fluxo de trabalho é sempre, né, planejar, dimensionar, né, o seu experimento. 2, detalhar os níveis. 3, inserir respostas. E 4, analisar, né? Então, de certa forma, bem intuitivo aqui o uso, né? Eu vou mostrar aqui na tela do programa como é isso, ó. Então, esta é a tela inicial e aqui você tem os módulos, né? O módulo que nós vamos trabalhar é o de design de experimentos, né? O desenho de experimentos. Tem essa tela, ó. Então, é aqui que a gente vai
construir e analisar os nossos experimentos. Para o minicurso, eu trouxe vários exemplos, um de cada tipo de experimento possível de ser trabalhado aqui no programa. E eu procurei trazer exemplos mais genéricos, né, porque eu imagino que o público aqui é bastante diversificado, com pessoas em diferentes áreas de formação. Então, eu trouxe exemplos, são exemplos hipotéticos, mas são genéricos, empregam, assim, usam termos e variáveis bastante comuns, eu imagino, para o público que está participando. Então, eu acredito que todos vão entender bem o que a gente vai falar aqui. Vamos ver aqui um primeiro exemplo, né? O planejamento Plackett-Burnham. Como é que a gente trabalha esse planejamento aqui? O planejamento de Plackett-Burnham, né? Ele é um planejamento muito usado para você fazer um screening, né? Ou seja, você checar em um rol maior de possíveis variáveis que influenciam o seu processo, checar se aquelas que realmente influenciam, né? Você pode querer, por exemplo, selecionar variáveis para seguir, para continuar com uma otimização usando outro método, né? Então, nesse exemplo, a gente tem que o objetivo é avaliar o efeito da velocidade de agitação em RPMs, a temperatura em graus Celsius, do tempo em minutos, do pH no rendimento de um determinado processo. Então, você precisa definir os níveis baixo e alto, né? Então, aqui tem uma tabelinha com os níveis que vão ser testados, né? 50 RPMs, 30 graus, 5 minutos, pH 4 no nível baixo, e 100 RPM, 50 graus, 60 minutos e pH 10 no nível alto. Então, essa informação vai ser usada para montar o experimento, né? Como é que a gente faz isso lá no programa? Aqui eu estou mostrando, nessa tabela em vermelho, eu estou mostrando pronto, mas como é que a gente constrói isso lá no programa, né? A gente vai primeiro selecionar qual é o tipo de experimento, né? Qual é o tipo de desenho. É um Plackett-Burnham. Ok. Qual o número de ensaios? Né? Bom, com 4 fatores eu consigo analisar com 8 ensaios. Quantas repetições? Eu tenho 3 repetições. Então, vou selecionar aqui 3 repetições. Ok, eu defini o tamanho do meu planejamento. Agora eu parto para a etapa 2. A etapa 2, eu vou definir níveis e nomes das variáveis. Então, minha variável resposta é um rendimento, dado em porcentagem. O fator 1, né, é uma velocidade de agitação, que eu vou colocar aqui em RPM, vou colocar a unidade para ficar mais fácil. A temperatura em graus Celsius, tempo em minutos e o pH. Bom, eu inseri os nomes. Quais são os níveis? Eu vou inserir, então, aqui os níveis baixo e alto. Níveis baixos, 50 RPMs, 30 graus, 5 minutos, pH 4. Né? E nível alto, 100 RPMs, 50 graus, 60 minutos e pH 10. Ok, eu inseri os níveis. Agora eu vou montar o experimento. Então, eu clico aqui em Design, que eu vou ter o experimento montado, né? Então, aqui você pode pegar essa tabela e executar, e aí seguindo os critérios que você deve decidir, como, por exemplo, baralhar, fazer em ordem randomizada, né, os experimentos, enfim, tudo que é recomendado, para no final você ter as respostas, que é o que a gente tem aqui na tabela da apresentação, né? Eu vou, então, aqui, depois de executar, então, o experimento e ter as respostas, eu vou inseri-las aqui no programa. Eu vou fazer isso digitando, depois eu mostro outra forma, para a gente explorar possibilidades. Então, o rendimento 1, 2 e 3 quer dizer repetição 1, 2 e 3, já que eu indiquei que eu tenho 3 repetições, né? Então, 0, 11, 59, 30, 0, 59, 33 e 19. Depois 0, 11, 59, 30, 0,
56, 33 e 22. E depois 4, 11, 56, 34, 59, 33 e 19. Ok, estão inseridas as respostas. Então, eu tenho aqui o planejamento experimental, com os níveis experimentais e as respostas. E aí, será que eu tenho fatores significativos? São todos? São alguns? Então, eu parto agora para a parte de análise, né? No Plackett-Burman, é possível usar os efeitos das variáveis ocultas como uma estimativa de erro, né? Eu vou fazer isso seria o erro puro. Mas eu tenho repetições, então você pode usar a soma dos quadrados dos resíduos, né? Para fazer isso. E aqui você pode ajustar o nível de confiança, vou deixar 95, né? E aí você agora pode ter aqui os efeitos, ó, uma tabela de efeitos. Nessa tabela de efeitos, você tem aqui as informações. Efeitos, né? Qual é a magnitude do efeito, o erro experimental, o valor T, o valor P, e se ele é significativo ou não, né? Nesse caso aqui, a velocidade, a agitação e a temperatura estão yes, ou seja, são significativas, né? Você pode ter isso na forma de tabela, ou então ter um gráfico de Pareto, né? Visualmente é mais fácil, né, analisar. Então, o gráfico mostra para você aqui o valor, né, do efeito. Então, aqui eu tenho que a temperatura promoveu aqui um efeito médio de 25% no rendimento, e enquanto uma mudança da velocidade de agitação de 50 para 100 promoveu uma alteração média, né, uma diminuição média, que é negativo, né, uma diminuição média de 17% no rendimento. Então, quando eu mudei aqui de 30 para 50 graus, em média aumentou 25% no rendimento, e quando eu mudei de 50 para 100 RPMs, diminuiu em média 17%, né, no rendimento. Tempo e pH não foram significativos, né? Não tiveram efeito significativo. Então, isso quer dizer que nessas condições testadas, né, nesses níveis testados, a temperatura e a velocidade de agitação é o que, de fato, né, influenciou aqui o meu processo, né, o rendimento do meu processo. Então, se eu quiser seguir a otimização desse processo, eu usaria, então, aqui, eu seguiria o planejamento, né? Eu seguiria a otimização, trabalhando a temperatura e a velocidade, já que o tempo e o pH não foram relevantes, né? Então, eu poderia fixá-los em um nível mais apropriado, né? Dependendo aí do seu processo, do seu experimento, e prosseguir com a otimização. Então, em termos de Plackett-Burman, seria isso, né? Basicamente isso. Quando você constrói uma tabela, né, por exemplo, essa tabela, você pode querer copiar isso para o Excel, né, enfim, para outro programa. Então, aqui, ó, no menu Edit, você pode copiar essas tabelas, né? Não é possível selecionar e dar um Ctrl+C e Ctrl+V, mas é só vir no menu Edit que você consegue copiar as tabelas. Então, copiar a tabela de efeitos, copiar a tabela do desenho experimental, e pode colar lá no Excel, que já vai sair formatado, né? E depois eu vou mostrando aqui outras funções, né? Enfim, vamos trabalhar aqui um outro planejamento agora, né? Já que temperatura e velocidade foram significativas, vamos continuar trabalhando com elas agora em um planejamento fatorial completo, né? Com dois fatores, né? Então, vai ser melhorar o objetivo vai ser melhorar o rendimento de um processo, modificando a temperatura e a velocidade de agitação, né? Níveis baixos, 50 RPMs e 30 graus, e nível alto, 100 RPMs e 50 graus. Aqui está o planejamento experimental com as respostas. Vamos ver como fazer isso aqui no programa. Então, agora eu tenho um planejamento completo. Ok? Número de fatores são 2 fatores, velocidade e temperatura. Número de repetições, 3 repetições. Ok. Então, minha variável resposta é um rendimento em porcentagem. O primeiro fator vou colocar aqui agora para mudar um pouco, velocidade e temperatura, V e T, né?
Níveis baixos, 50 e 30. E os altos, 100 e 50. E aí, clico em Design e eu tenho a minha tabela com o planejamento. Agora eu preciso, então, obviamente, executar esse processo com esses níveis e repetir quantas vezes forem necessárias, não é? E obter aqui as respostas. Nesse caso, elas já estão aqui, eu vou digitar aqui. Ó. Então, vai ser 58, 55, 62, 68, uma das repetições, 62, 55, 60 e 68, a outra e a última 60, 54, 61 e 67. Ok. Aí eu posso escolher aqui também, nesse caso, ou vamos usar aqui erro puro, nesse caso não vai fazer diferença, mas vamos lá. Aí tem aqui a tabela dos efeitos, olha só o que foi significativo. Velocidade de agitação foi, nesse caso, mas a temperatura já não foi. Porém, o efeito de interação entre as duas foi. Vamos ver como fica isso lá no Pareto. Fica melhor de ver, ó. Então, aqui é um exemplo hipotético, mas dá para a gente entender como trabalhar, né? Essa linha pontilhada aqui é o efeito crítico, né? O limite que eu vou ter para considerar se o efeito é significativo ou não. Então, tudo que extrapola esse limite é significativo, né? Então, velocidade, que é o meu x1, é significativo, e a interação tempo, melhor, temperatura e velocidade significativas, né? E aí você faz as interpretações pertinentes. E aí você pode seguir ainda, é possível aqui, nesse caso, gerar até alguns modelos. É muito limitado porque você não tem um número apropriado de experimentos, de pontos experimentais, para gerar modelos com mais termos, né? Então, aqui é possível fazer só um modelo linear e de interação, mas eu não vou explorar isso aqui por enquanto, a gente vai ver isso mais adiante, lá com a superfície de resposta, porque é mais apropriado, né? Mas é possível, mas é limitado, né? É limitado não pelo programa, mas é porque você tem aqui um número reduzido de experimentos. Então, se você tem um modelo linear que se ajusta bem aqui, ok. Mas se não, e se os seus dados não se ajustarem com o modelo linear, talvez ele tiver um comportamento quadrático, aí você já não consegue ter o modelo, né? E para isso você tem um planejamento maior, com mais pontos, e aí é possível estimar esses termos de modelos maiores, né? Enfim, aqui seria basicamente isso. Enquanto eu vou mostrando, eu vou trabalhando aqui os exemplos, eu vou mostrando algumas funções. Aqui tem uma função para você alternar entre os valores codificados e não codificados. Você consegue ter aqui na matriz de planejamento, né, ela representada da forma codificada, -1, +1, enfim, 0, né, ou usando os valores experimentais, como eu mostrei aqui, né, como estava antes, os valores experimentais, né. Nesse caso aqui é simplesmente uma forma de visualização, mas isso vai ter importância quando você faz lá a superfície de resposta, ou quando você vai gerar esses modelos, vai fazer diferença se você usa os valores experimentais ou codificados, né. Mas vamos seguindo. Vamos ver aqui agora um outro planejamento, que é um planejamento fatorial composto central, DCCR, né? É também conhecido assim. Seguindo com essa mesma ideia de melhorar o rendimento de um processo, modificando a temperatura e a velocidade de agitação, né? Nesse caso, esse planejamento ele tem mais pontos, né? Ele tem aqui pontos axiais e pontos centrais, né? O ponto central é um ponto médio, né, entre o nível alto e baixo, mas tem pontos axiais que estão além desses níveis -1 e +1, né? E esse valor alfa, né, que é esse coeficiente aqui dos pontos axiais, ele pode ser calculado, né, ou ele é definido pela raiz quarta de 2 elevado ao número de fatores. Então, se você tem 2 fatores, vai ser raiz quarta de 2 ao quadrado, que dá 1,41, né?
Então, vai ser menos 1,41 e mais 1,41. Para você definir, aqui são os níveis codificados, né? Mas para você colocar em termos experimentais, você usa essa forma, né? O valor experimental é igual a esse alfa vezes um nível mais 1, menos o nível no ponto central, mais o nível no ponto central. E aí você tem esses valores experimentais, né? Vamos ver como montar essa matriz aqui de planejamentos aqui no programa. Bom, primeiro, então, eu vou selecionar o tipo. É um planejamento composto central. Número de fatores são 2. Número de repetições. Vejam que eu não tenho agora eu mudei um pouco, para a gente ver outra abordagem. Eu não tenho repetições em cada ensaio, né? Mas eu tenho repetições no ponto central. Então, o número de repetições aqui vai ser 1, né? E agora eu vou marcar aqui o ponto central. Na verdade, para o ponto central ele é obrigatório, né? Mas você pode escolher aqui quantas repetições você fez. Aqui a gente tem 3, né? 3 repetições no ponto central. Eu poderia fazer assim, ó, fazer repetições em cada ensaio e ter o ponto central? Poderia também, né? Mas nesse caso aqui as repetições foram apenas no ponto central. Então, vamos inserir como nós já sabemos, né? Então, é um rendimento, velocidade de agitação, vou colocar assim agora, RPM, e temperatura, que é em graus Celsius. Ok. E aqui é importante vocês se atentarem para uma coisa. Você deve fornecer aqui os níveis -1 e +1, e não os extremos. Por quê? Os pontos axiais, eles estão além, né, tanto em termos para o menor valor e maior, né, o nível baixo e alto, eles estão além desses níveis -1 e +1. Então, você não deve inseri-los aqui. Isso é um erro comum aqui nos usuários. Às vezes, alguns usuários inserem aqui os extremos. Aí, quando ele monta o planejamento, ele vai expandir ainda mais o seu experimento e, às vezes, colocando variáveis fora da realidade. Por exemplo, pH negativo, né? Concentração negativa. Isso é porque você não teve o cuidado de inserir aqui os níveis -1 e +1. Né? O usuário pode ter inserido, na verdade, os valores experimentais, que seriam os pontos axiais. Né? Então, você precisa inserir aqui, ter isso em mente, por isso eu estou falando, você precisa entender o que você está fazendo e ter o conhecimento aqui dos tipos de planejamentos para entender o que é isso e como inserir. Né? E existe um aviso aqui, né? Forneça os valores dos níveis -1 e +1, em que os pontos axiais são calculados automaticamente. Então, o nível -1 aqui, né, mais baixo da velocidade é 50 e o da temperatura é 30. E os altos, 100 e 50. Então, eu inseri aqui, ó, os níveis -1 e +1. E quando eu clico em Design, ele já vai montar em termos aqui dos valores experimentais, né, para os pontos axiais, levando em consideração esses níveis -1 e +1 que você inseriu, né? Vejam que, às vezes, né, cai aqui nos valores que não são inteiros, né? Então, você pode, dependendo do processo aí, fazer algum ajuste. De repente, se você não tem um agitador que consegue ajustar 39,65 RPM, ou ter um banho que consiga ajustar com precisão 25,86 graus. Bom, aí o que fazer? É uma limitação do seu processo. Então, você coloca lá 26, né? Por exemplo, aqui, ó, 50 e 54, aqui vai para 40 e aqui 110, né? Ok. Agora, você pode inserir aqui as respostas. Eu vou digitar novamente. 60, 55, 61, 68, 55,
69, 62, 66, 69, 69 e 68. Né? E eu vou aqui alternar para os valores codificados. Né? Assim, você não tem esse problema de arredondamento quando vai gerar o seu modelo. Né? Então, a gente vai gerar os modelos dessa forma. E aqui você pode também fazer toda aquela parte de estimar efeitos, né? Obter aqui o gráfico de Pareto, mas quando você trabalha com esse tipo de planejamento, é muito usual e é bastante útil usar a superfície de resposta, né? Usar a metodologia de superfície de resposta para analisar esse tipo de planejamento. E é possível fazer isso aqui. Né? Para fazer isso, a gente usa essa parte de baixo aqui do programa. Né? Então, você vai selecionar aqui qual é o tipo de modelo. Bom, que tipo de modelo eu vou usar? Existe um princípio em ciência, né, que é o princípio da parcimônia, que é melhor você usar o modelo mais simples possível, desde que ele explique bem o seu experimento. Né? E aqui também isso é válido, obviamente. Então, você pode partir de um modelo mais simples, que é o linear, e se você não teve um bom ajuste, você pode testar modelos com mais termos. Né? Porque é muito mais fácil você interpretar um modelo mais simples do que um modelo mais complexo, né? Um modelo que tem mais termos. Então, você pode começar aqui testando o modelo linear, e a gente vai fazer isso. Então, vou selecionar aqui o modelo linear, e aqui você obtém os coeficientes. Olha só, aqui você tem uma tabela com os coeficientes do seu modelo. Né? O B0 é o intercepto, né? E um coeficiente aqui linear, né, para cada variável. Então, a sua equação aqui seria rendimento igual 63,8 mais 4,2 vezes a velocidade de agitação, mais 0,95 vezes a temperatura. Né? Isso em termos aqui de variáveis codificadas. E aí você tem aqui os erros, o valor T, o P, e ele indica para você se é significativo ou não. Nesse caso aqui, todos foram significativos. Né? Todos esses termos foram significativos no seu modelo. Ok, vou fechar e vou gerar uma superfície. Né? Aqui eu tenho, então, o gráfico de superfície de resposta para esse modelo linear, e eu tenho uma tabela com, uma análise de variância do modelo. Né? Então, ele está mostrando para mim aqui que eu tenho uma regressão com um P de 0,06. Se eu considerar 95% de confiança, a minha regressão não foi significativa. Né? E, por outro lado, eu tenho uma falta de ajuste que, por outro lado, é significativo. Você tem aqui um R quadrado de 0,50, arredondando, e um R quadrado ajustado de 0,37. Então, não é um modelo bom. Né? Esse modelo não descreve bem os seus dados. Né? Então, esse modelo linear eu não vou usar, não vai servir. Né? Ele não me atende bem. Eu posso mudar aqui para um modelo 3D, eu vou fazer o modelo o mesmo, porém eu vou gerar uma outra superfície para mostrar aqui uma função. Né? Se você marcar aqui, ó, plotar respostas instrumentais e obter a resposta, ó, ele vai mostrar para você aquele gráfico com a tabela, né? E ele coloca aqui os pontos experimentais, e aqui você pode girar o gráfico, né? Clicando nesse botão que tem essa seta circular, você consegue girar o gráfico. E aí dá para você ver perfeitamente que os seus valores experimentais, eles estão bem distantes ali da superfície, que é o modelo, né? Que é gerado pelo modelo. Então, de fato, você não tem um bom ajuste. Né? Essa é uma ferramenta que dá para checar isso visualmente. Né? E, além disso, você tem aqui uma opção de visualizar aqui nos gráficos valores medidos e preditos do seu modelo. Né? Em X, os valores medidos, em Y, os valores preditos. Também dá para ver que existe um erro grande, né?
ali a linha vermelha é o seu é a predição correta, né? E realmente as suas predições, para esse caso, usando esse modelo, não estão nada boas, né? Então, isso, você tem fortes indícios aqui de que o modelo linear não serve. Então, vamos checar outro modelo. Vamos ver aqui o de interação. Como é esse modelo de interação? É o modelo linear mais o termo de interação, que nesse caso aqui, ó, foi significativo, né? Vamos ver aqui, então, como fica agora o modelo, né? Olha, já melhorou um pouco, mas ainda continua sem um modelo significativo e com falta de ajuste significativo. Então, também não serve pelos mesmos motivos que eu expliquei anteriormente, né? Então, vamos ver aqui um modelo quadrático, né? Olha, modelo quadrático, você tem um modelo linear com o termo de interação e os termos quadráticos. E todos são significativos, né? Todos os coeficientes são significativos, ó, não é? Então, vamos ver como fica o modelo, ó. Olha só, agora você tem um modelo com a regressão significativa, né? O P é menor que 0,05, a falta de ajuste não foi significativa, o R melhorou consideravelmente, foi para 0,95, o R ajustado 0,90. Então, ao que parece, esse é um modelo que descreve bem os seus dados, né? Você pode mostrar nessa forma, né, de uma superfície 2D, né, bidimensional. Pode checar, ó. Vamos checar aqui os valores medidos e preditos. Melhorou consideravelmente, né? Os valores preditos, medidos e preditos, né, estão mais próximos aqui. Então, outro indício de que você tem um modelo que descreve bem os seus dados. Vamos ver como fica aqui a superfície 3D com os valores experimentais, com as respostas experimentais. Ó. Olha lá. Então, este é o gráfico. Vejam que agora, não é, a superfície ela descreve muito melhor o comportamento dos seus pontos. Né? Eles estão muito mais próximos da superfície. Ó, né? Então, uma avaliação visual útil também, você pode olhar aqui, que seria uma perspectiva aqui abaixo da curva. Né? Então, você, de fato, vê aqui que tem uma boa... o modelo descreve adequadamente. Né? E aqui você consegue ver aqui as regiões, né? Uma região de ótimo aqui, né? Em um pH, ou melhor, em uma temperatura mais alta e uma velocidade mais alta também. Não vou entrar nesses detalhes de interpretação, né? Mas, enfim, dá para você já, parece aqui que chegar a uma possível região de ótimo, né? Tem uma outra opção de gráfico aqui, que é de contorno, né? Que seria isso aqui, ó. Seria esse gráfico, né? Esse gráfico, ele pode ser útil quando você tem que representar a figura em preto e branco, né? E às vezes aquelas cores não ficam muito distinguíveis, né? Você pode usar esse tipo de gráfico, né? Porque ele traz aqui o contorno, né? As linhas as curvas com esse contorno e com os valores aqui de cada faixa, né? Então isso facilita a representação em preto e branco. É apenas mais uma opção, né? Já que estamos trabalhando com gráficos aqui, vou mostrar com opções aqui para você salvar o gráfico, né? Você pode salvar esse gráfico, né, em diferentes formatos. Salvar como? Eu tenho esse formato .fig, que você consegue abrir só no MATLAB ou aqui nos programas que são construídos nele, por exemplo, o próprio ThemoFace, e em outros formatos também, formatos bitmap ou vetorizados, né? Opções vetorizadas aqui, você tem o EMF, né? O meta-arquivo avançado, tem PDF, né? E outros aqui, por exemplo, TIFF, né? Que a gente costuma usar em artigos, enfim. Eu vou salvar aqui em um formato, que é esse EMF, né? Vou colocar aqui exemplo.
certo? Salvei nesse formato. Agora eu vou abrir aqui o meu Word e eu vou inserir essa figura. Olha só. Se eu salvar agora eu vou salvar a figura novamente. Deixa eu acessar novamente ali. Vou só gerar aqui. Vou salvar agora. Vou salvar como TIFF, por exemplo. Exemplo 2 aqui. Exemplo 2. Salvar. Ok. E agora eu vou inserir a figura TIFF. Olha só. A de cima é vetorizado. Eu posso ampliar isso aqui o quanto eu quiser. Cortar essas áreas. Olha só. Não sei se é possível ver, né, no vídeo de vocês, mas eu ampliei, eu não tive perda de qualidade, enquanto se eu ampliar aqui a TIFF, né, ou algum formato em bitmap, eu vou perder qualidade. Então, uma dica é você salvar suas figuras em um formato vetorizado, porque quando você insere isso no Word, você não tem perda de qualidade. Pode ser PDF, né? PDF não é mais difícil de inserir, mas esse formato EMF é possível. E aí, quando você vai submeter isso para um periódico, você pode submeter no próprio Word, que é aceitável, né? Eles aceitam sem problema, e com a vantagem de ser vetorizado. E aí, quando gera a publicação, o seu gráfico não tem perda de qualidade, né? É possível também salvar, esqueci de mostrar, nesse formato FIG, né? Que é um formato nativo aqui do MATLAB. FIG, aliás, né? Formato FIG. Salvei em ponto .fig. Qual é a vantagem do ponto .fig? O ponto .fig é um formato original. Você consegue aqui abrir esse ponto .fig e depois salvar ele, exportar ele para qualquer um daqueles outros formatos. Então, você pode fazer o seu experimento, salvar isso e guardar. E depois você pode redimensionar e salvar em outro formato se você precisar disso, né? Em algum trabalho, algum relatório, enfim, em algum documento que você tem que relatar, né? Se você aqui tivesse, por acaso, algum coeficiente não significativo e optasse por não inserir não considerar esse coeficiente no modelo, bastaria você marcar aqui, ó, ignorar coeficientes não significativos, que o modelo seria gerado sem ele, né? Se um coeficiente não é significativo, não há porquê ele não deve influenciar tanto assim a qualidade do modelo. Você pode optar por não inserir, às vezes para facilitar a interpretação do seu modelo. Bom, e aqui dá para você também, ó, copiar a tabela de coeficientes, copiar a tabela, aquela tabela de variância do modelo e colar no Excel também, né, da mesma forma, né? Então, você pode copiar aqui e colar lá no Excel que vai sair formatado, ok? Bom, vamos seguir aqui para um outro exemplo, que é um planejamento fatorial fracionário, também é usado, com planejamentos mais reduzidos, usados principalmente para você analisar efeitos principais, né, de variáveis, quando você não está muito preocupado com efeitos de interação. Nesse caso aqui, ó, o exemplo é avaliar o efeito da concentração de sulfato ferroso, ácido sulfúrico, tiocianato de amônio, temperatura e estabilidade de um padrão de peróxido de hidrogênio e um método para determinação de peróxido de hidrogênio, né? E aqui a gente tem os níveis baixos e altos, né? E como é que a gente monta isso aqui no programa, ó. Agora eu tenho um fatorial fracionário, número de fatores, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores. E qual é o tamanho da fração? Eu vou colocar aqui um tamanho -2. Não vou entrar nesses detalhes, isso faz parte lá dos fundamentos lá do planejamento fracionário, né? Mas essa fração isso vai determinar o tamanho do planejamento, né? Então, aqui, a resposta vai ser
a concentração de peróxido, né? É um método para determinação desse analito, né? E aqui eu vou colocar os fatores. H4S, temperatura, vou aqui ter, e o padrão. Vou colocar aqui tem a ver com estabilidade, né? A ideia aqui é testar se o fato de usar o padrão recém-preparado ou depois de 3 dias de preparado, se isso teria efeito no método, né? Isso que está, o objetivo aqui é esse. Então, tempo de uso do padrão 0 dias e 3 dias, né? Essa é a ideia. Então, é 1,5 milimols de sulfato ferroso, 2 mol por litro de ácido sulfúrico, depois 27% de tiocianato, 15 graus, e eu vou colocar 0 aqui, que são 0 dias, né? Depois os níveis altos, 2,5, 3, 33, 33 dias. Né? E aqui, meu design. Né? São 2 repetições, e aqui a gente vai inserir, ó, digitando 2,8, 2,8, 3,1, 3,1, 2,8, 2,8, 3,1. Depois 3,1, 2,9, 2,9, 3,1, 3,2, 2,9, 2,7 e 3,1. Ok. E aí, acredito que vocês já compreenderam bem qual é a dinâmica aqui, né, de trabalho, o fluxo de trabalho. Você vai ter aqui, ó, a tabela de efeitos, né, e o seu gráfico de Pareto, né. Nesse caso aqui, nesse exemplo, né, a estabilidade do padrão é o que foi de fato significativo, né. Temperatura, o uso ali de concentrações diferentes dos reagentes, né, e a temperatura e essas concentrações não tiveram um efeito significativo, mas a estabilidade sim, né? A estabilidade teve um efeito. Então faz diferença você usar o padrão com preparo logo após o preparo ou depois de 3 dias, né? Então, se você quisesse testar aí se com 1 dia, 2 dias tivesse efeito significativo, você deveria fazer, né? Se com 1 e com 2 seria possível, mas com 3 já não foi, né? Isso influenciou aí a resposta do método, né? Enfim, aqui seriam esses planejamentos, né? Fracionários. E, por fim, planejamento de misturas, né? Aqui é um exemplo onde o objetivo foi melhorar atributos funcionais relacionados à concentração de compostos fenólicos, vitamina C e atividade antioxidante de geleia, uma mistura de jabuticaba, pitanga e cambuci. E aqui eu vou mostrar uma outra função para vocês. Vamos primeiro montar o planejamento, então é um design de misturas, 3 fatores, a gente tem aqui 3 repetições, né? E a gente vai trabalhar com um planejamento centroide aqui de 7 pontos, né? E aqui eu vou vou mostrar para vocês uma função chamada desejabilidade, né? Também recomendo consultar a literatura naquele primeiro livro, Como Fazer Experimentos, para quem não tem conhecimento do que se trata, entender melhor. Mas basicamente seria você combinar respostas, certo? Desejabilidade, a função de desejabilidade, ela permite você combinar respostas para serem otimizadas em conjunto. E aí pode ser respostas assim, que quanto maior, melhor, outra resposta pode ser quanto menor, melhor, ou pode ser um valor-alvo. Você consegue, com essa função, combinar e gerar uma única resposta, que é a desejabilidade, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desejável, não é? E aí você tem aqui, ó, na verdade é jabuticaba, vou colocar abreviado,
jabuticaba, pitanga e cambuci, né? E aí, vou trabalhar aqui no nível 0 até 1, que seria o 100% de cada, mas é possível trabalhar valores limitados, né? E aí, vou montar aqui o planejamento. Só que a gente não vai inserir, eu não tenho essa desejabilidade. Você tem aqui teor de fenólicos, vitamina C e atividade antioxidante em triplicado. E aí eu coloquei aqui no Excel essas respostas para mostrar que também é possível inserir respostas copiando do Excel e colando aqui no Camofase. Mas antes a gente precisa usar aqui esse módulo para calcular a desejabilidade. Então, vamos lá. Aqui eu seleciono como é essa resposta. Quanto maior, melhor? Ou tem um alvo? Ou quanto menor, melhor? Nesse caso, todas devem ser maximizadas. Então, quanto maior, melhor. Então, aqui eu posso copiar do Excel, copiei do Excel e colo as respostas aqui e adiciono para a função de desejabilidade, que ele já vai calcular as desejabilidades individuais dessa resposta, que é fenólicos, né? Calcula a global, que é a combinada, só que ainda não está combinado, porque a gente precisa inserir as outras. Agora eu vou inserir vitamina C, né? Vitamina C, e aí eu vou colar as respostas, e aí eu adiciono, e aí ele vai computando aqui a desejabilidade global. Agora eu vou colocar atividade antioxidante, colar as respostas, é atividade antioxidante, e vou adicionar. E agora eu tenho a desejabilidade global. Eu posso copiar a desejabilidade global, né? E aí eu venho aqui agora no módulo e vou colar as respostas, que na verdade agora são as desejabilidades, né? Que é a combinação de fenólicos, vitamina C e atividade antioxidante. A gente está combinando, a gente está otimizando em conjunto, né? E aí a gente vai testar aqui que modelo vai funcionar melhor. Vamos ver aqui o modelo linear, né? Olha só, modelo linear, né? E aí vamos ver a resposta, a superfície de resposta, né? Tem falta de ajuste. Vamos ver outro modelo quadrático. Ó. E aí eu tenho um modelo que não tem falta de ajuste. E vejam que tem um coeficiente aqui que não é significativo. Eu posso marcar. No entanto, nesse caso, ele avisa para mim que o modelo significativo não foi ignorado, porque isso é uma característica desse modelo de superfície de resposta, que nesse caso não é possível eliminar um termo linear, né? Mas enfim, aqui eu tenho a superfície de resposta, né? E aí a gente pode ver que quanto mais jabuticaba aqui, né? Maior o teor, mais desejável é, ou seja, quanto mais jabuticaba tem ali na geleia, mais desses compostos bioativos a gente tem, né? E menos pitanga favorece, né? Já que pitanga aqui eu minimizo, mas é possível ainda usar um pouco de pitanga. Enfim, aí você vai fazer a sua interpretação, né? Mas aqui eu mostrando apenas mostrando como trabalhar, como montar esse planejamento de misturas e obter essas respostas e gráficos aqui, né? Bom, então era isso que eu queria mostrar, né, aqui no programa, no Camofase. Tem algumas outras pequenas funções, mas tudo você pode obter lá no programa, né? A gente está caminhando aqui para o final e eu quero agradecer a atenção de todos os participantes e agradecer principalmente aqui a comissão organizadora. Eu recebi o convite com muita satisfação, né? É um evento organizado aí pela Embrapa e outros parceiros e estão de parabéns pelo evento e estou à disposição, meu e-mail cleiton.nunes@ufla.br. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão a respeito do uso do programa, eu estou à disposição. Obrigado.